senhores vereadores, senhoras vereadores, senhores que nos assistem aqui na Galeria da Casa e que nos assistem pela nossa transmissão da TV Câmara. Quero passar aqui as mãos do segundo secretário, o livro de presença. Bom dia a todos, vereadores, que nos assistem na galeria desta casa e que nos assiste na TV Câmara. Presença dos senhores vereadores que compareceram à 23ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª legislatura, realizada em 21 de setembro de 2021, às 10 horas. Ilano Inácio da Silva Barbosa, Antônio Henriques Lopes Rodrigues, Eulária Teixeira Galvão, Adaevson Santos da Silva, Heronaldo da Silva Bezerra, Aguinaldo José Frade, Josué Gomes de Moura Júnior. E devidamente justificada a ausência do vereador Romualdo e Francisco por motivo de saúde. Havendo coro regimental sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. Quero passar aqui as mãos da primeira secretária, a ata da 22ª sessão ordinária, da sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª legislatura, para dar conhecimento a Vossa Excelência. Bom dia a todos que nos assistem na Galeria da Casa. Ata da 22ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª legislatura. Aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2021, no prédio da Câmara Municipal, situado à Vila Dona Isabel 26 Centro, nesta cidade de Tibau do Sul, sob a presidência do excelentíssimo vereador Josué Gomes de Moura Júnior, secretariado pelos senhores vereadores Ilano Inácio da Silva Barbosa e Heronaldo da Silva Bezerra, respectivamente, primeiro e segundo secretários. Presentes os senhores vereadores Adaebson Santos da Silva, Heronaldo da Silva Bezerra, Francisco Gomes Monteiro, Ilano Inácio da Silva Barbosa, Josué Gomes de Moura Júnior e Romualdo Marinho Bezerra. Ausentes os senhores vereadores Aguinaldo José Frades, Antônio Henrique Lopes Rodrigues e Eulália Teixeira Galvão. Havendo quórum regimental, em nome do povo do município de Tibau do Sul, e sob a proteção de Deus, o excelentíssimo senhor presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, solicitou ao segundo secretário a leitura da presença dos vereadores. Ato contínuo, excelentíssimo senhor presidente, solicitou à primeira secretária, vereadora Ilano Inácio da Silva Barbosa, que fizesse a leitura da ata, e esta foi lida e aprovada pelos presentes. E nada mais havendo a tratar, e sem pautas para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente, sob a proteção de Deus, e em nome do povo do município de Tibau do Sul, declarou encerrada a sessão. E para constar, eu, primeira secretária, mandei lavrar a presente ata, que vai assinada pelos senhores presidente, membros da mesa e demais vereadores. Lida a ata, presidente. Dado conhecimento à ata da Vossa Excelência, pergunto se os senhores têm algo a acrescentar ou alguma correção. Não havendo interesse em corrigir ou acrescentar, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Eu vou passar aqui as mãos da primeira secretária a circular para só deixar registrado o que nós criamos agora, o e-mail institucional de cada vereador, para que fique devidamente registrado. Circular número 1/2021, que informa que a partir desta quarta-feira, 22 de setembro de 2021, deverá ser utilizado o endereço de e-mail institucional por todos que compõem a Câmara Municipal de Tibau do Sul.
que será utilizado por todos que compõem a Câmara Municipal de Tibau do Sul, a saber, os excelentíssimos senhores vereadores Adaebson Santos da Silva, Agnaldo José Frades, Antônio Henrique Lopes Rodrigues, Eronaldo da Silva Bezerra, Eulália Teixeira Galvão, Francisco Gomes Monteiro, Ilana Inácio da Silva Barbosa e Josué Gomes de Moura Júnior. Dado conhecimento a Vossa Excelência, eu queria aqui solicitar, para quem não ainda passou na Secretaria para fazer o protocolo de recebimento, é interessante para ficar devidamente regulamentado. De acordo com a legislação estadual e federal, todas as instituições têm que implantar, no âmbito das suas diretrizes ornamentais municipais, esferas privadas, enfim, todo o setor vai ter que ser implantada a Lei de Proteção de Dados. Isso é uma lei que já está em vigor. Tivemos a exposição aqui no ato da contratação da advogada que veio para fazer a exposição para os senhores. E aí vou pedir aqui agora para a primeira secretária fazer a leitura do ato da mesa, no sentido de dar conhecimento à Lei de Proteção de Dados. Ato da Mesa Diretora, número 3 de 2021, que regulamenta a aplicação da Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de Tibau do Sul. A Mesa da Câmara Municipal de Tibau do Sul, usando de suas atribuições legais, resolve. Este ato regulamenta a Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei de Proteção de Dados Pessoais, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, estabelecendo competências, procedimentos e providências correlatas a serem observados por seus órgãos e entidades, visando garantir a proteção de dados pessoais. Para os fins deste ato, adotam-se as terminologias previstas no artigo 5º da Lei Federal nº 13.709, de 2018, bem como os princípios estabelecidos em seu artigo 6º. Considera-se plano de adequação o conjunto das regras de boas práticas e de governança de dados pessoais que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos agentes envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos, o plano de respostas a incidentes de segurança e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Este ato não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados pelos gabinetes dos membros da Mesa da Câmara Municipal de Tibau do Sul, por gabinetes de vereadores, das lideranças de governo, de representações partidárias e por quaisquer setores cuja chefia seja exercida por parlamentares, quando o tratamento não utilizar sistemas institucionais da Câmara Municipal de Tibau do Sul, caso em que caberá ao parlamentar responsável realizar o tratamento dos dados pessoais recebidos pelo gabinete ou unidade sob sua chefia, observados os termos da Lei Federal número 13.709 de 2018. Considera-se legítimo interesse da Câmara Municipal de Tibau do Sul, de que trata o artigo 10 da Lei Federal número 13.709 de 2018, sem prejuízo de outras hipóteses previstas em regulamento interno, a promoção da instituição, a aproximação com a sociedade, a pesquisa histórica, o exercício das atividades de representação do munícipe, de legislar sobre os assuntos de interesse local, de controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo Municipal e da aplicação dos recursos públicos e o fortalecimento da democracia. Os direitos do titular de dados pessoais, em qualquer caso, serão ponderados com o interesse público de conservação
e pesquisa de dados históricos, preservação da transparência da instituição e das condutas de agentes públicos no exercício de suas atribuições e divulgação de informações relevantes à sociedade no exercício da democracia. Para os fins deste ato, considera-se dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, dado anonimizado, dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Banco de dados, conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Titular, pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Controlador, pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Encarregado, pessoa indicada pelo controlador e operador como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Agentes de tratamento, o controlador e o operador. Tratamento, toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Anonimização, utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Consentimento, manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular dos dados concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Plano de adequação, conjunto das regras de boas práticas e de governança de dados pessoais que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos agentes envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos, o plano de respostas a incidentes de segurança e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. As atividades de tratamento de dados pessoais pela Câmara Municipal deverá observar a boa-fé e os seguintes princípios. Finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Livre acesso: garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integridade de seus dados pessoais. Qualidade dos dados:
garantir aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Transparência. Garantir aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de dados em virtude do tratamento de dados pessoais. Não discriminação. Impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados, indicando quem realizou o tratamento, mediante requerimento endereçado ao encarregado, que será nomeado por ato da presidência, juntamente com o Comitê Gestor de Proteção de Dados, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 2018. As informações e os dados poderão ser fornecidos a critério do titular, por meio eletrônico, seguro, idôneo para esse fim sem custos, sob forma impressa, com custos pagos pelo solicitante. São atribuições do encarregado de proteção de dados pessoais aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências, orientar os funcionários e os contratados da Câmara a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais, editar diretrizes para a elaboração dos planos de adequação, conforme artigo 4, inciso 3 deste ato, determinar a órgão da Câmara a realização de estudos técnicos para a elaboração das diretrizes previstas no inciso 4º desse artigo, decidir sobre as sugestões formuladas pela autoridade nacional a respeito da adoção de padrões e de boas práticas para o tratamento de dados pessoais, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 13.709, de 2018. Providenciar a publicação dos relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, previsto pelo artigo 32 da Lei Federal 13.709, recomendar a elaboração de planos de adequação relativos à proteção de dados pessoais ao encarregado da Câmara, informando eventual ausência ao responsável pelo controle da entidade para as providências pertinentes. Providenciar, em caso de recebimento de informe de autoridade nacional, com medidas cabíveis para fazer cessar uma afirmada violação à Lei Federal 13.709, de 2018, nos termos do artigo 31 daquela lei, o encaminhamento ao órgão responsável pelo tratamento de dados pessoais, fixando prazo para atendimento à solicitação ou apresentação das justificativas pertinentes. Avaliar as justificativas apresentadas nos termos do inciso 9 deste artigo para o fim de, caso avalie ter havido a violação, determinar a adoção das medidas solicitadas pela autoridade nacional. Caso avalie não ter havido a violação, apresentar as justificativas pertinentes à autoridade nacional segundo o procedimento cabível. Requisitar dos gabinetes dos vereadores e demais setores as informações pertinentes para a sua compilação em um único relatório, caso solicitada pela autoridade nacional, a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, nos termos do artigo 32 da Lei Federal 13.709, de 2018. Executar as demais atribuições estabelecidas em normas complementares. A Câmara Municipal Tibau do Sul, na condição de controlador, manterá registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar, especialmente quando baseado no legítimo interesse.
O registro de que trata o CAPT também deverá ser realizado por qualquer empresa contratada pela Câmara Municipal de Tibau do Sul que atue como operadora de dados pessoais. As empresas contratadas pela Câmara Municipal de Tibau do Sul que atuem como operadoras de dados pessoais deverão, independentemente de expressa previsão no edital de licitação anterior, realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pela Câmara Municipal de Tibau do Sul, que verificará a observância das próprias instruções e das normas de proteção de dados pessoais. As minutas de contrato contidas nos editais de licitação deverão mencionar expressamente a possibilidade de a Câmara Municipal de Tibau do Sul verificar e exigir a adoção das instruções e normas de proteção de dados pessoais pela contratada. O Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, órgão responsável pela avaliação dos mecanismos de tratamento e proteção dos dados existentes e pela proposição de ações voltadas ao seu aperfeiçoamento, com vistas ao cumprimento das disposições da Lei nº 13.709/2018, será instituído por portaria e será responsável por auxiliar o controlador no desempenho das seguintes atividades: formulação do plano de adequação à Lei Federal 13.709/2018, indicando no artigo 1º, parágrafo 2º deste ato. Análise de risco do tratamento de dados pessoais, elaboração e atualização da política de privacidade e proteção de dados pessoais. Exame das propostas de adaptação à política de privacidade e proteção de dados pessoais, elaboradas na forma prevista no artigo 12 deste ato. A política de privacidade e proteção de dados pessoais, a que alude o inciso 3º do artigo 10 deste ato, corresponde à compilação de regras de boas práticas e de governança para tratamentos de dados pessoais, de observância obrigatória por todos os gabinetes e setores da Câmara Municipal de Tibau do Sul, devendo conter, no mínimo, descrição das condições de organização, de funcionamento e dos procedimentos de tratamento, abrangendo normas de segurança, padrões técnicos, mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos, plano de respostas a incidentes de segurança, bem como obrigações específicas para os agentes envolvidos no tratamento e ações educativas aplicáveis. Indicação da forma de publicidade das operações de tratamento, preferencialmente em espaço físico nos respectivos sítios eletrônicos oficiais, respeitadas as recomendações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Enumeração dos meios de manutenção de dados em formato interoperável e estruturado para seu uso compartilhado e acesso das informações pelo público em geral, nos termos das leis federais 12.527, de 18 de novembro de 2011, e número 13.709, de 2018. Os gabinetes e setores da Câmara Municipal de Tibau do Sul poderão, motivadamente, propor adaptações à política de privacidade e proteção de dados pessoais, conforme as respectivas especificidades. As propostas de adaptação elaboradas nos termos do caput deste artigo deverão ser submetidas à análise do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais. Da criação do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, será nomeado o encarregado designado pelo tratamento de dados pessoais, no âmbito da Câmara Municipal de Tibau do Sul. O encarregado atuará como canal de comunicação entre a Câmara Municipal de Tibau do Sul, os titulares dos dados, bem como com outras entidades de proteção de dados pessoais, com as quais a Câmara Municipal de Tibau do Sul estabeleça acordo de serviço ou de cooperação técnica. A identidade e as informações de contratos do encarregado serão divulgadas no portal da Câmara Municipal de Tibau do Sul. Na qualidade de encarregado pelo tratamento de dados pessoais, estará vinculado à obrigação de sigilo ou de confidencialidade no exercício de suas funções em conformidade com a Lei Federal 13.709 e com a Lei Federal 12.527. O disposto no caput deste artigo não impede que as unidades da Câmara Municipal de Tibau do Sul indiquem servidores em seus respectivos âmbitos para desempenhar, em interlocução com o encarregado, as atividades a que aludem os incisos 1 e 3 do parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal 13.709, de 2018.
O encarregado deverá receber o apoio necessário para o desempenho de suas funções, bem como ter acesso motivado a todas as operações de tratamento de dados pessoais no âmbito da Câmara Municipal Tibau do Sul. Além das atribuições de que trata o parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal 13.709 de 2018, cabe ao encarregado as atribuições do artigo 7º desta lei. Mediante requisição do encarregado, os gabinetes e demais setores da Câmara Municipal Tibau do Sul deverão encaminhar, no prazo assinalado, as informações eventualmente necessárias para atender solicitação da ANPD, bem como de titulares de dados. Caberá aos gabinetes e demais setores diretamente ligados à mesa da Câmara Municipal Tibau do Sul, dentro de suas competências, observar as recomendações e atender às requisições encaminhadas pelo encarregado, assegurar que o encarregado seja informado de forma adequada e em tempo hábil sobre a existência de qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, contratos que envolvam dados pessoais, situações de conflito entre a proteção de dados pessoais, um princípio da transparência ou algum outro interesse público, qualquer outra situação que precise de análise e encaminhamento. Encaminhar ao encarregado, no prazo assinalado, as informações solicitadas pela ANPD nos termos do artigo 29 da Lei Federal nº 13.709, de 2018. Os requerimentos do titular de dados, formulados nos termos do artigo 18 da Lei Federal 13.709, de 2018, serão respondidos pelo encarregado com apoio técnico necessário do Comitê Gestor de Proteção de Dados e dos demais setores envolvidos. A Câmara Municipal Tibau do Sul, na qualidade de controlador, nos casos em que a Lei Federal 13.709, de 2018 ou a ANPD exigirem, elaborará relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referentes às suas operações de tratamento de dados. O encarregado comunicará à mesa da Câmara Municipal Tibau do Sul e ao titular dos dados a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. A comunicação será feita em prazo razoável e deverá mencionar, no mínimo, a descrição da natureza dos dados pessoais afetados, as informações sobre os titulares envolvidos, a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial, os riscos relacionados ao incidente, os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata, as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. A Câmara Municipal Tibau do Sul, na qualidade de controlador, deverá comunicar à ANPD e aos titulares dos dados pessoais afetados a ocorrência do incidente de segurança. A mesa da Câmara, com o auxílio do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, verificará a gravidade do incidente, poderá ouvir as unidades técnicas, caso necessário, para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar a unidade administrativa responsável pelo tratamento dos dados, a adoção de providências, tais como divulgação ampla de fato em meio de comunicação, especialmente no portal da Câmara Municipal Tibau do Sul, medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. No juízo de gravidade do incidente, será avaliada a eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis para terceiros não autorizados a acessá-los. O pedido sobre dados pessoais solicitados pelo titular não se confundem com o pedido realizado com fundamento na Lei Federal 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação, mantendo-se válidos os dispositivos que restringem o acesso à informação pessoais por terceiros neles previstos. Parágrafo único. Deverão constar da política de privacidade e proteção de dados pessoais as informações pessoais tratadas pela Câmara Municipal Tibau do Sul que puderem ser fornecidas por meio de solicitação fundamentada na Lei Federal nº 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação. Será publicada portaria informando quem serão os agentes de tratamento de dados de que tratam esta lei. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Ato da mesa diretora. Esse ato ele vem para realmente institucionalizar a questão da LGPD, né? E hoje já está sendo utilizado em diversas entidades
particulares, municipais, estaduais. Essa semana eu viajei, fui a Recife, e lá, na entrada do hotel, teve essa questão para eu assinar a questão da lei da proteção de dados, se eu permitia ou não o acesso da minha documentação. Então, assim, é uma situação extremamente que tem que ser feita, o município tem que adotar, as empresas privadas já adotaram, né, sob pena de alguma situação. Então, teria que dar ciência a Vossas Excelências, que já está encaminhado, como já foi contratado, né, e em seguida, depois do ato da mesa, nós vamos nomear as pessoas que vão tratar a respeito dessa situação. Eu queria informar também a Vossa Excelência que nós institucionamos aqui na Câmara identidade, estamos confeccionando, né? Já chegamos hoje em 21/9/1912 identidades confeccionadas, do dia 23 de março, foi quando iniciamos, 1912. Já vamos confeccionando também 238 carteiras de trabalho. E a semana passada firmamos uma parceria com o Cartório Único de Tibau do Sul, na pessoa do seu tabelião Bené e do seu colaborador Emanuel, onde também, hoje, para os senhores terem conhecimento, todas as certidões, registro de certidão de nascimento de primeira via, de segunda via, certidão de casamento, certidão de óbito, tudo dentro da legalidade, que o cidadão que vier até essa casa, pode solicitar uma primeira via de registro, de certidão de nascimento, uma segunda via, uma terceira via. Para isso, vereador Nino, que Vossa Excelência tinha questionado, precisa atender aos critérios de documentação, principalmente para as primeiras vias, que é mais complicado, muitas vezes pelo fato do cidadão já ter uma certa idade e não ter a certidão de nascimento, por ter perdido, aí você tem que provar a forma que você tem que ter. Então, assim, essa parceria com o cartório é de extrema importância. Por quê? Porque nós procuramos essa parceria com o cartório, porque muitas pessoas que vieram aqui na Câmara, vereador Antônio Henrique, procurar fazer seu RG, a sua certidão de nascimento, ela era ilegível, né? Sem condições de você justamente ter, de ser elegível para você poder ver os seus dados pessoais. Então, daí procuramos o cartório, buscamos essa parceria e hoje temos essa parceria firmada para que amanhã o cidadão tibauense do Sul não tenha nenhum tipo de problema. Vamos também procurar o tabelião de Goianinha, vou encaminhar uma correspondência, porque muitas pessoas do município também fizeram o registro em Goianinha anteriormente. Então, para que nós realmente possamos atender a todos que venham aqui à nossa casa. É impressionante a dificuldade que nós temos de ter uma conversa com o delegado da Receita Federal. Já tentamos de todas as formas, já foram marcadas algumas audiências com ele e não fomos atendidos. Pedi ajuda ao nosso presidente da FECAM para que ele intercedesse até pelo leque de conhecimento, de amizade que se tem à instituição, não conseguimos. Pedimos ajuda a alguns irmãos nossos que são parceiros, também não conseguimos, mas continua. Ontem conversei com a secretária da FECAM, Erineide, para que pudesse tentar nos ajudar mais uma vez, para que amanhã, aqui na Câmara, nós também possamos emitir o CPF. E daí, fazendo isso, nós teríamos, pela instituição Câmara, que hoje nós representamos, todos os documentos feitos no nosso município. Vejo isso como uma iniciativa muito boa para o município. O cidadão
não precisa se deslocar da sua cidade para Goianinha, para São José, para Natal, para Canguaretama, enfrentar uma fila correndo o risco de não ser atendido, voltar, ter um gasto, ter uma espera, ficar no sol, onde, pela questão pandêmica, não pode entrar muita gente, eu fui muitas vezes lá. Então, hoje, nós oferecemos esse serviço aqui no nosso município. Então, gratificado pela situação, já chegamos à marca de quase 2.000 identidades, é um número expressivo em 5 meses, que nós fechamos, começamos em março, 23 de março, e 238 carteiras de trabalho. E esse é o nosso propósito, vereador Nino, procurar melhorar e trazer comodidade para o cidadão tibauense do Sul. E uma situação bem interessante, nós não estamos triando se o cidadão é eleitor de Tibau ou se não. Se ele é morador de Tibau do Sul, ele vem e faz o seu registro automaticamente, a sua identidade, a sua carteira de trabalho de forma, está sendo atendido todos de forma igualitária. O agendamento é necessário porque a demanda é muito grande, algumas vezes chegam algumas pessoas aí que ficam um pouco exaltadas, e aí nós pedimos que sejam mais compreensivos, né? Porque aqui o espaço é tranquilo, todos sentados, climatizado, e não depende do servidor que está fazendo a carteira de trabalho, depende do sistema, que é um sistema de cooperação do Instituto Técnico, que é o ITEP. Então, a gente pede a compreensão de vocês, que venham buscar esse serviço na casa, que tenham um pouco de paciência, que todos estão sendo atendidos. Nós estamos mais ou menos atendendo uma média de 20, 25, 30 pessoas por dia. Então, você não tem uma dificuldade em receber a sua carteira de identidade. Vem à Câmara, faz. Numa semana, na outra já recebe. Então, quem fez até a quarta-feira, recebe já na sexta-feira em diante, porque toda semana nós estamos mandando para fazer a finalização. Essa semana nós não tínhamos vaga, porque Tibau estava sendo atendido na quinta, mas liguei, consegui ir lá para encaixar Tibau do Sul amanhã, a partir de meio-dia, para não quebrar o ritmo da entrega e que todo mundo receba o mais rápido possível. Então, queria passar essa informação para os senhores e passar a informação também para quem nos assiste da nossa parceria com o Cartório Único de Tibau do Sul. Então, a parceria continua, agradecer aqui ao Tabelião Bené, agradecer a Emanuel, que veio aqui, se prontificou, se colocou à disposição, colocou a equipe do cartório toda à disposição. Só tem uma triagem que faremos aqui na própria secretaria e assim encaminharemos. E no máximo com 3 dias, 4 dias, a certidão já está disponível. Dessa forma vamos continuar. Também aqui na ordem do dia, nesse primeiro expediente, nós temos alguns requerimentos. E aqui eu vou passar para a primeira secretária, um a um, fica mais tranquilo. E aqui temos o requerimento de número 6, do vereador Antônio Henrique, e passo a primeira secretária para dar conhecimento a Vossa Excelência. Requerimento número 06, do vereador Antônio Henrique Lopes Rodrigues, que requer a secretaria competente que providencie uma casa de apoio para abrigar mulheres vítimas de violência doméstica neste município. Temos também requerimento do número 17, do vereador Adaebson Nino, requerimento de número 18, também do vereador Adaebson Nino, e requerimento do número 19, do vereador Adaebson Nino. Gostaria que Vossa Excelência desse conhecimento dos 3 seguidamente. Requerimento número 17, do vereador Adaebson Santos da Silva, que requer a criação de campanha publicitária de conscientização e orientação à população a respeito do descarte e coleta de podas e entulhos no município. Requerimento número 18, também do vereador Adaebson, que requer a aquisição de triturador de podas de árvores. E o requerimento 19, também do vereador Adaebson, que requer que seja retomada o projeto Somos Saúdes
Temos aqui também uma indicação de número 3, de autoria da primeira secretária vereadora Ilana. Indicação de número 03, da vereadora Ilana Inácio da Silva Barbosa, que indica ao prefeito municipal, Valdenício José da Costa, que seja encaminhado ao Poder Legislativo um projeto de lei que visa a instalação de uma coordenadoria especial de políticas públicas para as mulheres. Dado conhecimento aos requerimentos de Vossa Excelência, também aqui na ordem do dia nós temos alguns projetos de lei, e antes de encaminhar os projetos de lei, eu quero aqui também dar para Vossa Excelência a informação que hoje também chegamos à marca de 3 certidões de nascimento já realizada na parceria da Câmara com o cartório. Então, isso para Vossa Excelência verem que realmente é uma parceria boa, que está fluindo. Fechamos essa parceria na quarta-feira e já estamos colhendo os frutos, né? Colhendo, que eu digo, a população tibauense como um todo. Pois não, vereador? Presidente, então quer dizer que já está agilizando aí a questão de primeira e segunda via de registro, né? E desde a semana passada, vereador, a partir da nossa publicação, foi quando tivemos a reunião com o Emanuel, e logo em seguida ficou autorizado. Certo, e isso tudo custo zero para o servidor, para o usuário, não é assim? Custo zero, totalmente gratuito. Beleza, só a título de informação, porque às vezes procura até nós vereadores de pessoas querendo segunda via, primeira via de registro, e às vezes a gente precisava ter essa informação clara para poder direcionar o público para fazer seu registro, porque assim, apesar de estarmos no século XXI, ainda a ausência desse documento é grande no nosso município. Parece que as pessoas... E esquece que a primeira via, se você sair da maternidade, você vai direto a um cartório e ela é gratuita, né? E Vossa Excelência está nessa parceria, trazendo para dentro da Câmara, já que tem um serviço de identidade. Então, quero parabenizar a atitude de Vossa Excelência, porque fica mais fácil, detectando aqui a necessidade do registro, a pessoa já sai daqui encaminhada direto para o cartório para fazer o seu registro de nascimento. Então, parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. Obrigado, vereador. Nós nos reunimos com o Emanuel na quarta-feira e para Vossas Excelências terem conhecimento que ficou determinado o seguinte: todo e qualquer cidadão que procurar a Câmara Municipal ou procurar qualquer um dos senhores para ter direito a esse benefício de uma certidão, seja ela qual for, casamento, óbito, primeira via, segunda via, para poder ter o andamento da situação, tem que atender os pré-requisitos documentais. Você precisa apresentar o que o cartório exige. Não, eu vou. Beleza, você vai, mas aí o pessoal da secretaria vai informar quais os documentos necessários. O que ficou acertado, todo final do expediente, a Câmara fecha às 14 horas, então, tipo, 13 horas, quem veio até a Câmara, que solicitou uma segunda via, uma primeira via de uma certidão de nascimento, a Câmara encaminha, vai um servidor da Câmara até o cartório e leva a relação dos que foram, e logo em seguida, à medida que o cartório fizer a sua produção, ele comunica para que a Câmara pegue, e daí a gente já comunica a pessoa que está pronto para vir retirar, certo? Isso é o procedimento que foi acertado com o cartório. Então, lembrando, como também a identidade, só quem pode pegar a sua identidade é o titular da identidade. Só quem pode pegar a sua certidão de nascimento é o seu titular. É um documento que precisa, todo cidadão, quando chegar aqui para pegar a sua certidão de nascimento, sua carteira de trabalho, sua identidade, é importante que verifique se as informações, se os dados estão todos corretos, porque pode ocorrer
do digitador errar o nome, isso é normal, acontece. Mas, acontecendo, se corrige automaticamente, sem custo nenhum, para que o cidadão saia realmente com uma documentação correta. E se faz necessário o seu titular, a não ser que a criança, uma pessoa, seja impossibilitado, seja uma criança de menor, uma pessoa que seja responsável do pai. Também, para ficar mais claro para todos os que nos assistem, para os senhores, quando tem uma situação de um idoso que não tem condições de se locomover, que precisa fazer sua identidade, nós disponibilizamos o servidor para ir até a sua residência fazer os procedimentos que eles estão autorizados pelo ITE para fazer. Então, assim, a mãe de Adaepson, por exemplo, tem tantos anos, tem um problema de saúde, não pode se deslocar da sua residência até a Câmara por questões de locomoção ou de saúde, a Câmara vai até a sua residência para resolver. Agenda, diz o dia e vai o servidor fazer essa coleta. Já fizemos isso por mais de 3 pessoas no município que não tinha condições de se locomover até a Câmara se locomoveu até o cidadão. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população que nos assiste. Senhor presidente, essa casa está cada vez mais próximo do povo, né? A emissão desses documentos é garantir a cidadania, né, que está assegurada na Constituição brasileira. Então, a partir do momento que essa casa ela vê isso como prioridade, garantir a cidadania do Tibauense do Sul, né, ela está de parabéns. E aí eu quero aqui fazer um mérito ao esforço de Vossa Excelência para que esses serviços sejam prestados e de maneira rápida e eficiente aqui dentro do nosso município. Quem precisou, há tempos atrás, fazer uma segunda via ou a primeira via de um RG, sabe a dificuldade que tem de se locomover até a capital, Canguaretama ou São José, né? Existe um custo pecuniário nisso, você perde o dia todo praticamente e às vezes nem atendido vereador Antônio Henrique. Então, para o morador do nosso município, né, é muito mais fácil, muito mais eficaz e eficiente fazer aqui no município e o custo reduz quase que a zero. Então, agregando ainda mais, agora, a emissão das certidões de nascimento, primeira e segunda via, então só fortalece ainda mais esse trabalho que a Câmara vem fazendo de garantir ao cidadão o acesso aos documentos, né, lhe garantir a cidadania, de fato. Então, presidente, eu parabenizo Vossa Excelência, a todos os servidores desta casa, que a gente sabe do esforço dos servidores, a dedicação, né, desde a secretaria até as meninas que fazem a emissão, né, também do servidor que vai na casa do idoso, colher as suas digitais. Então, é só parabenizar, a gente tem que parabenizar o esforço de todos, desde o presidente até os funcionários, desde a limpeza, né, todos, de fato, porque a gente vê o empenho deles, a dedicação e o atendimento de forma respeitosa que fazem com os nossos cidadãos. Parabéns, presidente. Obrigado, vereador. Isso é um trabalho, um fruto de um empenho nosso, né, em parceria com os senhores, que nós queremos realmente dar um melhor tratamento para o cidadão de Tibauense do Sul. A busca é essa, nós vamos sempre tentar aprimorar, trazer o melhor para que o cidadão que tenha qualquer tipo de deficiência venha até nós, que nós vamos tentar sanar. A casa aqui é a casa do povo, a casa de todos os vereadores. Quem tiver alguma dificuldade pode procurar qualquer um dos senhores. Eu sempre recebo algumas mensagens dos secretários, das pessoas que têm, pode fazer como não, pode vir, que a gente está aqui disposto a atender. Vou pedir uma reunião com o secretário de Educação, estou esperando ele marcar, porque aí eu vou querer fazer um trabalho junto às escolas, vou pedir o empenho do secretário juntamente com seus colaboradores para que nós realmente estiremos essas dificuldades. Precisamos sanar. Por que eu tenho esse conceito? Porque ano passado faleceu uma pessoa lá de Umari, em Canguaretama, vítima de uma situação qualquer que seja,
E foi uma dificuldade muito grande para a família tentar tirar o cadáver do instituto, sobre pena de nenhuma documentação que ele tinha. Então, assim, você não consegue, mesmo seu pai, mano, sua mãe, indo lá, reconhecendo que você é filho e tal, você não consegue tirar se você não tiver um documento. Então, o cidadão não tinha documento nenhum, e daí nós tentamos, conversamos, meus irmãos foram lá, conversaram com o diretor, buscaram, não conseguiu. Para sair, para conseguir tirar, precisou que o município de Canguaretama, o procurador fizesse um trabalho jurídico para legalizar, para poder a instituição liberar. Então, assim, em cima disso, da dificuldade, vendo o sofrimento da família naquele momento que você tem de você pegar o seu ente querido e fazer o seu sepultamento de forma correta, e aí a instituição não libera. É lei. E aí não pode. Então, para isso, buscamos, e assim, é uma coisa que a gente trabalhou sempre que queria fazer, e estamos fazendo. Estamos buscando melhorar para dar maior comodidade ao cidadão tibauense do Sul. Isso é fato. E vamos, com a ajuda de todos vocês, tentar fazer o melhor possível. Esse é o propósito. E para isso, digo sempre que juntos somos mais fortes. Então, nisso, vamos dar prosseguimento aqui à nossa sessão. Temos aqui vários projetos de lei. Eu vou encaminhar para a primeira secretária o projeto de lei dos mototáxis que já foi passado pelas comissões, que já tem seu parecer, para que nós discutimos, venhamos a discuti-lo. E os outros projetos de lei, vou pedir para que ela leia somente a parte da apresentação e fazer o encaminhamento direto para as comissões. Tá certo? Então, dessa forma, eu quero passar aqui para as mãos da primeira secretária o projeto de lei de número 20, que é da autoria do vereador Adaepson Nino. Presidente, já foi lido em plenário o projeto, só a apresentação e as emendas também, pode ser? Tá, obrigado. As emendas e o parecer vai ser lido até para dar conhecimento para Vossa Excelência. Só não vai ser lido o projeto, porque o projeto já foi apresentado. Vou ler. O projeto de lei de número 020, 2021, que regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros, mototaxista no município de Tibau do Sul e de outras providências. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O parecer regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros, mototáxi no município de Tibau do Sul e de outras providências. O relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do vereador Adaepson Santos da Silva, sob forma de projeto de lei número 04/2021, e tem por objetivo regulamentar o serviço de transporte individual de passageiros mototáxi no nosso município. Presentemente, o projeto de lei encontra-se para parecer em atendimentos às normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando sob a responsabilidade da Comissão de Constituição e Justiça, para que seja exarado o parecer sobre a legalidade, constitucionalidade e regimentalidade. Reunidos os membros da Comissão de Constituição e Justiça, foi elaborado este parecer com os fatos e fundamentos a seguir expostos. Trata-se de parecer acerca da legalidade, constitucionalidade e regimentalidade do projeto de lei número 04/2021, de autoria do vereador Adaepson Santos da Silva, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte individual de passageiros, mototaxista, no município. Na justificativa, o autor do projeto de lei acertadamente visa normatizar a matéria com o intuito de controlar a atividade dos mototaxistas no nosso município, criando os novos postos de empregos e, ao mesmo tempo, trazendo a maior segurança para os passageiros usuários. Com relação ao aspecto da legalidade, foi analisada por esta comissão a Lei Federal número 12.009, de 2009, que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, mototaxista, com uso de motocicleta, dispondo sobre regras de segurança dos serviços de transporte remunerado e estabelecendo regras gerais para a regulação deste serviço.
A referida lei, além de autorizar o transporte individual de passageiros, estabeleceu normas gerais sobre os requisitos necessários no exercício da atividade. Ainda sobre a Lei nº 2009-19, destaca-se que a mesma prevê em seu artigo 8º que cabe ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, regulamentar o disposto no artigo 2º, o que de fato foi feito através da Resolução nº 356, de 2 de agosto de 2010. Na regulamentação, o artigo 16 estabelece: os municípios que regulamentarem a prestação de serviços de mototáxi deverão fazê-lo em legislação própria, atendendo no mínimo ao disposto nesta resolução, podendo estabelecer normas complementares conforme as peculiaridades locais, garantindo condições técnicas e requisitos de segurança, higiene e conforto dos usuários dos serviços, na forma do disposto no artigo 107 do CTB. Nesse sentido, conclui-se que a atividade de transporte individual de passageiros por mototáxi, portanto, já é autorizada em todo o território nacional por meio da Lei Federal 12.009, de 2009, bem como que o projeto de lei em apreço atende todas as particularidades e exigências previstas na legislação. Diante do exposto, quanto à juridicidade e constitucionalidade, no âmbito de competência desta comissão, não encontramos qualquer óbice concernente à técnica legislativa. Entendemos que foram atendidas todas as exigências, sendo, portanto, regular a tramitação do presente projeto de lei. Conclusão. Os fundamentos legais ora declinados, bem como a adaptação das matérias às normas formalísticas da técnica legislativa e considerando que o projeto foi debatido pela comissão, consideramos que o mesmo se encontra em ordem para ser apreciado. Destarte, verifica-se que o projeto atende aos requisitos legais, não existindo nenhum vício que impeça o seu regular trâmite. Considerando, portanto, o atendimento dos fundamentos legais e constitucionais, a Comissão de Constituição e Justiça emite parecer de forma favorável à tramitação do presente projeto de lei. Membros da Comissão de Constituição e Justiça. E aqui também temos uma emenda aditiva, 2 emendas aditivas e uma emenda modificativa ao projeto de lei. A emenda aditiva número 01 acrescenta ao projeto de lei número 04 4 novos incisos ao parágrafo 1º do artigo 6º, renumerando e dando nova redação ao inciso existente, a saber, Praça 02, 10 autorizações, que serão no bairro de Pernambuquinho, Cabeceiras e Tibau Centro. Praça número 03, 5 autorizações, que serão no bairro de Bela Vista, Manimbu e Muni. Praça número 04, 5 autorizações no bairro de Cibaúma. Praça número 05, que serão 5 autorizações no bairro de Umari. Essa emenda foi dos vereadores Josué Gomes de Moura Júnior, Antônio Henrique Lopes Rodrigues, Agnaldo José Frades, Eronaldo da Silva Bezerra, Francisco Gomes Monteiro, Eulália Teixeira Galvão e Romualdo Marinho Bezerra. A emenda aditiva número 02, da Comissão de Constituição e Justiça, passa a valer com a seguinte redação. No que trata o caput deste artigo, fica permitido o direito de reserva de cadastro com validade máxima de 1 ano para fins de regularização no que determina o artigo 10 desta lei. E a emenda modificativa, também dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, que modifica o artigo 4º, parágrafo 1º, que passa a conter a nova redação. Os veículos destinados aos serviços de transporte individual de passageiros deverão ter no máximo 10 anos de fabricação e estar em bom estado de conservação e desempenho. Para efeito do preenchimento das vagas, fica assegurada a prioridade das permissões aos mototaxistas cadastrados ou não no departamento municipal que esteja exercendo comprovadamente a atividade regular no município há mais de 2 anos, sequencialmente partindo do mais antigo ao mais atuais a exercer a atividade de mototáxi. Não, tenha calma, tá bom.
aí, não tenha paciência. Dado conhecimento ao projeto de lei de número 20, nós temos também aqui sobre a mesa o projeto de lei 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. São esses os projetos de lei que vão ser encaminhados. Dessa forma, encerra-se o primeiro expediente, não tendo vereadores inscritos. Vamos passar para o segundo expediente e vamos deliberar sobre os requerimentos. Vou encaminhar os projetos. Iniciando aqui o segundo expediente, temos aqui o requerimento de número 6 do vereador Antônio Henrique, que passo para Vossa Excelência fazer encaminhamento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse requerimento ele foi um compromisso meu, assumido aqui no dia que a presidente da Associação das Mulheres, Ela Podem, esteve aqui nessa casa fazendo uma prestação de uma ajuda a uma senhora do nosso município e relatou alguns fatos ocorridos no município do trabalho desenvolvido pela associação Elas Podem, onde me motivou a apresentar esse requerimento que pede à secretaria competente que providencie uma casa de apoio para abrigar mulheres vítimas de violência doméstica neste município. Isso é uma falta no nosso município e a gente sabe que as mulheres muitas vezes que são agredidas, que são vítimas dessa violência, muitas vezes elas se submetem a permanecer na casa, nos seus lares, porque não tem para onde ir. E muitas vezes até a própria família ela não acolhe no primeiro momento. Então, com uma casa dessa, a mulher vai se sentir mais confortável, mais segura, mais determinada a tomar uma atitude para sair desse sofrimento que nos envergonha como homens, que muitas vezes acontece no meio da nossa sociedade. Então, eu me sinto bastante envergonhado quando eu tomo conhecimento de que um homem agrediu uma mulher. E a gente sabe que muitas vezes ela não tem para onde ir. E é necessário, presidente, que o município, através da Secretaria de Ação Social, já que a gente não tem uma Secretaria da Mulher, e eu sei que isso despenderia muito recurso para a criação de uma secretaria dessa natureza, mas aí, paralelo a isso, a vereadora Ilana já acionou também, através de um requerimento, o pedido de criação de uma coordenação em defesa da mulher, em apoio à mulher, que é muito importante, para que dentro da estrutura da secretaria, que já existe, sem criar nenhuma despesa extra, possa atender essa demanda, porque a gente sabe que no nosso município nós temos o aluguel social, né, que ajuda famílias. Nós temos hoje, dentro do nosso município, vários prédios alocados para atender a demanda do município, e seria mais uma casa de apoio a essas mulheres, que com certeza trariam um grande ganho e respeito a todas elas na hora que ela for acolhida, na hora que ela for abraçada pelo município com relação a ter esse apoio, ela passará a desfrutar de um ambiente seguro, saudável, aonde dará a ela toda a estrutura emocional, psicológica e física para que ela possa se recuperar desse trauma. Então, esse é o requerimento, e aí eu peço a sensibilidade dos nobres colegas vereadores para aprovação desse tão importante requerimento de apoio à mulher tibauense do Sul. Muito obrigado, presidente. Requerimento do vereador Antônio Henrique em discussão.
senhor presidente, salutar o requerimento do excelentíssimo senhor vereador Antônio Henrique. A gente sabe da importância do acolhimento das mulheres vítimas de espancamento, muitas vezes, e às vezes não só físico, né? Não tem somente o ato físico danoso à mulher, né? Também tem um ato moral. Então, é muito importante que o município tenha aonde acolher essas mulheres vítimas de violência doméstica, né? Não só violência doméstica, violência no geral, né? A gente fala doméstica, mas a gente não pode fechar esse leque. O leque tem que ser aberto. Então, toda mulher violentada deve ter um acolhimento digno, né? Um atendimento a um local que ela se sinta segura, que possa fazer a justiça, e bem como também tenha um atendimento psicológico, para que possa auxiliar, né, a passar por esse momento difícil e esse trauma. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa e voto com certeza favorável ao requerimento. Continue em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco o requerimento de número 20, do vereador, número 6, do vereador Antônio Henrique, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Temos aqui o requerimento de número 18, 17, 18 e 19 do vereador Adailson Nino. E aí quero passar para o vereador fazer o encaminhamento dos requerimentos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população que nos assiste aqui na galeria e também através da TV Câmara. Presidente, o requerimento de número 17, que eu protocolei nesta casa, solicita a Prefeitura Municipal, né, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e junto com a comunicação, que realize uma campanha publicitária de conscientização e orientação à população a respeito do descarte dos resíduos sólidos, bem como também e reforçando a questão da coleta de podas e de entulhos no município. O que a gente tem percebido, senhor presidente, é que a equipe da limpeza literalmente está enxugando gelo, né? Faz o recolhimento das podas, dos entulhos, e daqui a pouco, voltando na rua, for lançado de novo podas, entulhos, de forma totalmente irregular e às vezes até desrespeitosa com a população. Porque você pega suas podas e aí são verdadeiros desmatamentos, né, que eles fazem, joga ali na rua e fica ali uma semana, o carro tem passado minutos antes e você joga depois. Então, acredito que a prefeitura deve iniciar uma campanha fortíssima de conscientização, né, estabelecendo os horários e o método de fazer esse descarte, porque não pode ser de qualquer forma. Você não pode fazer uma reforma na sua casa, né, às vezes até derrubar uma casa e jogar na rua, né, prejudicando ali a passagem, né, deixando a cidade feia. Então, o que eu solicito à prefeitura é que realize essa campanha, conscientizando a população a respeito dessa forma, né, de descarte de lixo, podas e entulhos. O requerimento de número 18, senhor presidente, eu solicito ao prefeito Valdenício a aquisição de um triturador de podas. É um equipamento que é muito útil, porque no ato da coleta das podas, ele já vai triturando, e aí você ganha espaço, né? E esse material ele pode ser depois acondicionado de forma correta e pode se transformar em adubo. Yeah. E aí a gente pode fazer uma parceria com a Secretaria de Agricultura para fornecer isso para os nossos agricultores. Então, a solicitação que eu faço, e eu peço o apoio de Vossa Excelência para aprovação, é que a Prefeitura adquira esse triturador de podas, que vai, com certeza, melhorar na coleta e na economia também, porque outro dia estava acompanhando uma limpeza da Secretaria de Serviços Urbanos na Pipa, e um cidadão tinha realmente feito um desmato na área dele. Tinha aproximadamente, vereador Antônio Henrique,
50 metros lineares de podas. Você não sabe o que é isso, era uma rua completa. A vereadora Ilana sabe disso, onde foi a situação lá. E o carro foi levado para lá, uma retroescavadeira e 2 caçambas, e não deram conta de tirar essa poda de um único morador. Então, muito espaço, né? Sabe que as podas ocupam muito espaço nos veículos, e aí tem um gasto com combustível, com pessoal, né? Você leva toda uma equipe para fazer a limpeza apenas de um cidadão, que foi feito de forma irregular e deveria ser, e eu até requeri, no momento, solicitei a equipe que autuasse o cidadão, porque o que ele fez foi realmente uma prática delituosa, a maneira que foi feito. Gastando recursos públicos, enfeiando a cidade. Então, eu peço a Vossa Excelência a aprovação desse requerimento. E o requerimento número 19, solicita a retomada do projeto Somos Saúde. É um projeto que trabalha com idosos, né? E a gente sabe que a prática de exercícios físicos, ele melhora consideravelmente a saúde do cidadão, principalmente quando está numa fase idosa, né? Você fazendo atividade física de forma orientada, você ganha saúde. É um ganho de saúde, e muitas das pessoas que fazem atividade física de forma regular, ele ganha em saúde, deixa de tomar alguns medicamentos. Então, eu conversando com Rome, que foi a fundadora, junto com Leide, do Somos Saúde, elas dizem que teve idosas, vereador Antônio Henrique, vereadora Ilana, que tomavam 3, 4 medicamentos por dia, e fazendo atividade física deixou de tomar o medicamento. Então, é muito importante que a gente incentive, que o poder público incentive a prática de atividade física, principalmente, né, nessa idade, na segunda idade. Então, eu peço a Vossa Excelência a aprovação dos 3 requerimentos. Tenho certeza que Vossa Excelência estão de acordo com solicitações tão importantes que vêm beneficiar o nosso município. Pois não, vereador. Requerimento de número 17 do vereador Adaebson Nino, em discussão. Criação da campanha pública de conscientização e orientação à população em respeito do descarte e coleta de podas e entulhos do município. Eu queria só fazer um comentário, vereador, aqui. Isso aí, vereador Nino, é uma situação extremamente complicada. O município vivencia isso, não é de hoje. Recentemente, o vereador Antônio Henrique me mandou umas fotos lá de próximo ao Casablanca, onde tinha diversas podas e lixos e etc. Eu fui ao secretário conversar com ele a respeito de atender o pedido do vereador, e o secretário disse: Moura, nós fizemos essa limpeza tem 2 dias. Tiramos tudo, deixamos totalmente limpo. É complicado. Eu já encaminhei a Secretaria de Meio Ambiente para ver se toma alguma providência. Por quê? Porque isso é uma constante no nosso município. Isso aqui, já vimos isso, esse filme não é novo, né, vereador? Faz muito tempo que vivenciamos isso. E nós acompanhamos as redes sociais aí. Os cidadãos, eles conseguem tentar colocar na mente das pessoas que estão ali nas redes sociais que é uma culpa da gestão. Porque o município está coberto de lixo, de poda, enfim. O carro passa de manhã, recolhe todo aquele lixo e aquelas podas, de tarde todo mundo bota de novo. Isso é constante. Se os senhores tiveram curiosidade de passar ali, acima do Rio do Galhardo, está um lixão a céu aberto, continua. Está um absurdo de sujeira lá. Então, o cidadão, como você falou, faz uma reforma da casa, não tem onde botar, ou paga, ou pega o seu carro, vai joga lá, nas margens da estrada da carroçada. Está lá. É lixo até umas horas. Constante. Aí, outro vai, outro queima, e assim vai. Está lá. Se tiver curiosidade de olhar, eu passei lá semana passada, é complicado. Então, assim, o município, eu acho que tem que tomar uma providência, sim. Já existe uma lei que multa, que precisa multar, e quando começar a doer no bolso do cidadão que faz isso, ele vai começar a tomar outra providência.
Então, assim, eu acredito que isso é um assunto já bem discutido aqui. Quem estava aqui na casa desde as outras gestões, é um assunto sério. Mas é complicado. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez quero me posicionar. O requerimento do vereador ele é muito importante, porque trata de uma questão complicada no nosso município, vereador Nino. Nós, em 2019, nós aprovamos uma legislação justamente para regulamentando a coleta e o descarte desse material de podas e entulhos. Porque, é como disse o presidente, o cidadão, ele limpa um terreno, ele não comunica à prefeitura o dia que vai fazer a limpeza, ele causa um transtorno para todos os usuários, porque se tiver uma calçada, ele enche a calçada de poda, de entulhos, impossibilitando do pedestre fazer uso da calçada, obrigando o pedestre a ir para o meio da rua, ainda faz uma foto e joga na rede social dizendo que a prefeitura não fez a coleta. E reclamando que a pipa está suja, que o município está sujo, que não tem gestão. Mas como é que você vai atender uma demanda que não é obrigação do município? O único recolhimento obrigatório do município é a coleta seletiva de lixo. Essa é de responsabilidade exclusiva do município. O município tem que efetivamente fazer essa coleta. Poda e entulho é de responsabilidade de quem tira. E ele só poderia jogar para fora com autorização da prefeitura, no dia específico. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. O que a gente vê é todos os dias calçadas e mais calçadas sendo entulhada de poda, de metralha e disso, daquilo outro. Existe já no nosso município empresas que fazem esse trabalho. E muitas vezes essas empresas recolhem para seus estabelecimentos quando é metralha, e quando não é metralha, poda, leva para o aterro sanitário, para o lixão. Então, e aqueles carros de aluguéis, muitas vezes é quem faz aquela coleta, aquele descarte acima do Rio do Galhado, porque é um percurso menor, e para ganhar mais dinheiro, vamos dizer assim, para dar outra viagem, enfim, acaba fazendo esse descarte de forma ilegal. Então, isso está corriqueiro, existem ferramentas que regulamenta isso, que disciplina isso, precisa a Secretaria de Meio Ambiente tomar conta da responsabilidade, porque isso é um dano ambiental. Descarte de lixo em local inapropriado é dano ambiental. Retirada de material jogada no meio da rua é um dano ambiental. Está causando situações. A Secretaria de Meio Ambiente tem se preocupado demais com determinadas situações e outras não. Está preocupada com a retirada de uma limpeza de um terreno específico, multando, fazendo notificação por diário oficial, e esquece de fazer o trabalho de fiscalização dessa situação. Então, é hora de fazer valer a lei municipal que está em vigor desde 2018. Então, não é inaceitável um empreendimento comercial ou um cidadão comum limpar a sua propriedade e jogar todo o lixo no meio da rua. E a hora que quer. Entendeu? Nós limpamos aqui um material que tinha aqui no terreno de papai, e o trator de papai foi quem pegou. A gente botou para a calçada porque o trator não entrava, mas o trator de papai foi lá e pegou todo o material, toda a metralha foi retirada, entendeu? Quer dizer, mamãe cortou um limoeiro lá que estava com problema, o trator levou, encostamos o trator, levou. As pessoas precisam se conscientizar de que esse tipo de situação é obrigação do cidadão fazer a coleta, pagar para fazer essa coleta. Não digo se é um cidadão de baixa renda, e aí dentro da própria legislação
já existe a ferramenta legal para atender, que é até 2 metros cúbicos ou 4 metros cúbicos de retirada que o município teria fazer nesse sentido. Agora, os demais, 50 metros linear de poda, meu amigo, é mais de 10 caminhões de poda, presidente. Então, é inadmissível. O município, imagine só o tempo que o município perde num dia que poderia estar recuperando uma rua, que poderia as caçambas poderiam estar botando um barro numa rua para melhorar a situação das ruas que estão alagadas quando chove, né? A máquina poderia estar fazendo uma limpeza de outra via, dando um suporte para o tráfego fluir melhor, limpando uma rua de forma mais eficaz. Então, assim, está se detendo em uma situação que não é obrigação do município. E não vai parar se não fizer valer a legislação. A gente vai ficar aqui chovendo no molhado, reclamando, mostrando, e a coisa sendo continuada, e não é de hoje. Isso é uma prática do nosso município há 20 anos. Mas precisa ser mudado. Quem é que bota em Natal lixo fora dos dias que o caminhão do lixo passa? Natal, nos bairros de Natal, passa 2 vezes por semana o caminhão do lixo. Eu não vejo ninguém pegar seu lixo e botar na rua. Se botar e o fiscal vir, é multado. Hoje, Vossa Excelência sabe que existe tecnologia, via satélite, de você monitorar a rua sem sair de uma sala. Existem situações hoje que você pode levantar um drone, e em 20 minutos o drone percorrer a pipa todinha. De um único local, ou de 2 locais estratégicos. Então você tem como coibir essa situação. Se conhece quem são as pessoas que fazem isso com frequência. Sabe-se onde é os pontos mais críticos. Então, o município precisa agir com relação à legislação que já existe. E parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. Continua em discussão o requerimento do vereador Adailson. Não havendo mais interesse em discussão, boto para votação. Os vereadores que aprovam, continuem como estão. Projeto, requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 18, a aquisição do triturador. Em discussão. Está em discussão. Não haverá interesse em discussão, dá para aprovação. Os vereadores que aprovam, continuem como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. 19, aquisição de saúde. Em discussão. Não havendo interesse em discussão, dá para aprovação. Os vereadores que concordam, continuem como estão. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, eu agradeço mais uma vez a sensibilidade dos pares em aprovar esses requerimentos. Tenho certeza que, acatado pela gestão pública municipal, pela prefeitura, vai trazer benefícios significativos para a população. Desde já, eu me coloco à disposição, e todo empenho para que faça valer a aprovação desses requerimentos, buscando ao prefeito o diálogo para que essas importantes
indicações, né, através desse requerimento, sejam realmente atendidas. E agradecer mais uma vez a todos pela aprovação. Certo, vereador. Agora eu vou encaminhar para a vereadora Ilana a indicação 03. Senhores vereadores, senhora vereadora, a indicação que trago a esta casa já está protocolada na secretaria há um tempo, acabei protelando a apresentação em plenário, mas hoje trago, né, a indicação pela criação, por parte do Poder Executivo, de uma coordenadoria especial de políticas públicas para as mulheres. Sabemos hoje que no município de Tibau do Sul temos algumas organizações, associações voltadas à luta do gênero feminino, como a Associação Elas Podem, a União das Mulheres de Tibau do Sul, e trago aqui a esta casa esta indicação que tem como objetivo ampliar o debate, né, as discussões na promoção e implementação de políticas públicas voltadas para as mulheres. O objetivo da criação dessa coordenadoria é planejar, organizar e monitorar os planos e programas que visem os direitos das mulheres. Como bem falou o vereador Antônio Henrique, essa proposição ela tem a possibilidade de não acarretar ônus para o Executivo, tendo em vista a possibilidade de se utilizar os próprios recursos materiais e humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social, no que diz respeito ao espaço físico, equipamento e a própria estrutura administrativa da Secretaria, como também, não havendo essa possibilidade que será vista pelo jurídico, tem-se a possibilidade dessa indicação passar a vigorar a partir do ano 2022, tendo em vista que este ano, por conta da Lei 173 de 2020, está proibido a criação de cargos no âmbito do Poder Executivo Municipal. Então, ciente de que essa indicação é importante para o município, principalmente também para as mulheres, gostaria de pedir a sensibilidade dos senhores pela aprovação dessa indicação, a qual apresentei agora aqui no nosso plenário. A indicação da vereadora Ilana em discussão. Não havendo interesse em discussão, para aprovação. Os vereadores que aprovam, continuem como estão. Indicação aprovada por unanimidade dos presentes.
Presidente, só uma questão de ordem, eu queria só pedir aí uma questão de ordem a Vossa Excelência. Pois não, vereador. Eu solicitei aqui a Vossa Excelência, eu li do governo, antes da viagem que nós fizemos a Brasília, o reparo do calçamento em dois locais aqui dentro da nossa sede. Um foi feito na descida da praia e o outro ali de frente à casa do ex-vereador Nazareno ainda continua em aberto. Não é em aberto, não tem buraco, é uma baixa que tem no calçamento e pediria encarecido que a equipe fosse lá recuperar aquele calçamento para melhorar o tráfego ali naquela situação, porque todo carro que passa ali, se for um carro mais baixo, ele acaba dando uma pancada muito grande naquele setor ali. E pedir também que nesse mesmo setor seja refeito uma revisão da parte da iluminação pública, tendo em vista que tem 3 postos, 2 ou 3 postos apagados, ali no entorno que a gente chama do Carrasco, ali que é aquele largo, ali próximo àquela casa que tem de Fátima, com os postos, 2 postos apagados, não é isso, vereador Nino? Então, pedi essas 2 coisas e agradecer o atendimento da recuperação da descida da ladeira da praia. Obrigado, presidente. Pois não, vereador, vou responder a Vossa Excelência, até porque eu tenho conhecimento da situação. Cobrei a situação de Vossa Excelência anteriormente, as 2, uma resolvida e outra pendente, e eu vou dar aqui a explicação a Vossa Excelência. Em relação ao reparo de Nazareno, só um pouquinho de paciência, peço a Vossa Excelência aqui. O prefeito me passou que quer concluir por completo a situação de Piau. A equipe ela é composta somente de 2 pedreiros e 3 ajudantes, certo? Então está concluindo Piau, essa semana ele vai concluir, inclusive tem uma solicitação minha que está pendente para resolver uma situação do marido de água. Se Vossa Excelência olhar ali, desde a entrada da Rua do Fogo até próximo à casa da minha mãe, tem muita lama e água às margens da RN, e eu estou cobrando para que seja resolvido. Ele me pediu também um pouquinho de paciência para que seja resolvido. Concluindo Piau, e aí teria que concluir uma situação de um portão da garagem para ficar definitivamente fechada, que está ficando toda fechada com acesso só, para não ter acesso de terceiros, já está quase concluído. E daí voltaria, depois disso, faria esse reparo de Umari, que é um que está pendente. E daí voltaria o atendimento. Mas vamos levar a Vossa Excelência de Vossa Excelência essa reclamação mais uma vez. Em relação aos postes, me passe as fotografias que eu vou pedir ao secretário para, já que são só 2, pega a fotografia onde pega lá a plaquinha, que fica mais fácil da gente pedir para sanar. Tá certo? Se subir ali, depois da casa tem um poste em frente à casa do Nazareno, é esse e o seguinte. Mas precisa das fotos. Até para eles colocarem no organograma de trabalho. Tira um tempinho e peça alguém para fazer, fica mais tranquilo. Temos aqui o projeto de lei 33, está fora da ordem aqui, 26, o 27, o 28, o 29, até o 33, que eu vou pedir aqui, vou tirar um pouco da ordem para a gente votar no final, o outro projeto que já foi passado pelas comissões, para a primeira secretária fazer somente a leitura da primeira página, para dar conhecimento e encaminhamento desses projetos. Projeto de lei número 26, de 2021, do vereador Antônio Henrique, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no município de Tibau do Sul. Projeto de lei também do vereador Antônio Henrique, número 27, que também dispõe sobre a denominação de logradouros públicos no município de Tibau do Sul. Fica denominado Rua Manuel Olavo Camilo. Só falando também do número 26, a rua fica denominada Rua João Macena da Silva.
Projeto de lei número 28, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no município de Timbal do Sul, Rua José Inácio da Luz, também do vereador Antônio Henrique. O projeto de lei número 29, que também dispõe sobre a denominação de logradouro público, fica denominada Rua Eunice Alice Rodrigues, no município de Timbal do Sul. Projeto de lei número 30, que também dispõe sobre a denominação de logradouro público, Rua Maria Rodrigues de Barros, também do vereador Antônio Henrique. Projeto de lei número 31, que também dispõe sobre denominação de logradouro público, que passa a chamar Descida do Pescador João Martins de Macedo, localizada na RN 003 do Toalho Galvão, na zona urbana deste município. Projeto de lei de número 32, de 2021, da vereadora Ilana Inácio da Silva Barbosa, que dispõe sobre a criação do programa Artes Marciais nas Escolas, no âmbito do município de Timbal do Sul e da outras providências. Projeto de lei número 33, do vereador Josué Gomes de Moura Júnior, que denomina Estádio João Carlos de Lima Sobrinho, o Serrotão, o campo municipal de futebol situado no distrito de Umari, declara-o de utilidade pública e dá outras providências. Quero aqui encaminhar, são 7, esses projetos para as comissões, para que Vossas Excelências deliberem sobre eles. São 8 projetos, vai do 26 até o 33. Então, serão encaminhados às comissões competentes para que sejam analisados. Temos aqui sobre a mesa o projeto de lei número 20, que já passou pela comissão competente a respeito da criação da atividade de mototaxista no município de Timbal do Sul. Uma atividade que já funcionava em alguns setores de forma irregular e que daí estamos regulamentando essa atividade para ser mais uma atividade regulamentada no nosso município. Então, já lido o parecer, lido o relatório da comissão, lido a emenda modificativa de número 1, a emenda aditiva de número 2, a emenda aditiva de número 1, no caso 1 e 2, e o projeto de lei de número 4. Então, dessa forma eu quero colocar em discussão o projeto de lei e também para que Vossas Excelências discutam, até que já tenham dado conhecimento das emendas e do relatório. Projeto de lei de número 20 em discussão, com suas emendas a esse seu projeto. Senhor presidente, esse projeto já está aqui na casa há algum tempo já. A comissão já se reuniu mais de uma vez em relação a esse projeto. Conversamos também, junto com a vereadora Ilana, que é subscritora também do projeto, com a categoria. Então, existe um acordo comum entre esta casa, a categoria e também o executivo. Então, é só dizer que essa é mais uma ferramenta de regulamentação de um serviço que é prestado no nosso município, era prestado de forma precária, não tinha fiscalização, cada um podia fazer a atividade como achasse que era direito, e de certa forma prejudicava a segurança de quem é usuário e também a segurança do município. Então, é uma ferramenta de regulamentação que foi uma proposta que trouxemos a esta casa, uma reivindicação da própria categoria. Então, acredito, vereador Antônio Henrique, vereador presidente Moura, que esse projeto, as discussões, já estão exauridas, porque é um acordo comum, foi feito a 4 mãos, digamos assim, os permissionários, a Câmara, a Prefeitura, e a comissão também. Então, acredito que, primeiro, agradecer aos vereadores que também melhoraram o projeto apresentando emendas, isso é muito salutar,
E espero que essa casa aprove e que o poder público também sancione e que a categoria passa a ter mais segurança, assim como os usuários também, porque nos dias de hoje, né, não é tão seguro você montar numa moto aí com uma pessoa que você não conhece, que não está regulamentado, que não tem a ciência do município na prestação daquele serviço. Então é muito perigoso. Isso vai trazer segurança para ambas as partes, para o município, para o usuário e também para quem trabalha nessa atividade de mototáxi. Ainda em discussão. Presidente, demais vereadores, senhora vereadora, gostaria aqui de agradecer ao autor do projeto, o vereador Adaebson, pela minha subscrição ao seu projeto de lei, um projeto extremamente importante e necessário no município, tendo em vista que essa atividade já existia, mas existia, vamos dizer assim, na informalidade. Então, uma lei que traz não somente segurança, mas segurança jurídica, tanto para a categoria quanto para o próprio município, onde se estabelece os direitos e deveres da categoria. Então, parabenizá-lo pela essa iniciativa, agradecer novamente pela subscrição desse projeto que é tão importante e necessário para a categoria, onde, como o próprio falou, foram discutidas várias vezes com os membros, com o secretário de tributação, com a categoria, até chegar no projeto que hoje está aqui. Então, agradecer aí mais uma vez ao autor do projeto por apresentar, pela proposição. Obrigada. Ainda em discussão. O importante, vereadora e vereador Adaebson, líder do governo, a sintonia da casa, né? Nós, graças a Deus, conseguimos essa sintonia entre todos nós, que o que é melhor e o que é bom para o município venha ser feito e está sendo feito da melhor forma possível. Isso é que é bom. Ganha o município, ganha o cidadão timbauense do Sul e ganha o trabalho prestado de melhor qualidade dos vereadores para com os cidadãos de Timbau do Sul. Isso é importante. E frisar que nós estamos aqui à frente dessa casa como presidente e buscando sempre a união entre todos os pares, sejam eles de oposição, de situação, mas o que hoje prevalece nessa casa é o interesse comum de todo cidadão timbauense do Sul. E isso, quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pelo bom empenho, pelo bom trabalho, pela forma que tem sido feita, pelas demandas atendidas em cima dos projetos, pelas deliberações que não temos matérias aqui pendentes, isso é importante. Damos a estrutura também, a Casa da Estrutura, para que Vossa Excelência tire as dúvidas e que realmente produzam de forma correta, isso é importante. Não havendo interesse na discussão mais do projeto, vamos fazer de forma individual a votação. Então, aqui temos uma emenda modificativa de número 1, assinada pela vereadora Ilana, pelo vereador Antônio Henrique e pelo vereador Adaebson Nino. Como vota o vereador Antônio Henrique? Voto sim, presidente. Eulália. Voto sim. Adaebson. Voto sim, presidente. Heronaldo. Voto sim, presidente. Aguinaldo. Voto sim, presidente. Ilana. Só mudei a sequência, vereador. Voto sim, presidente. Temos também a emenda aditiva de número 2. Não, emenda aditiva de número 1, que vem assinada pelo vereador Josué Gomes de Moura Júnior e Antônio Henrique Lopes Rodrigues. Também assinada pelo vereador Aguinaldo José Frades, Heronaldo da Silva Bezerra, Francisco Gomes Monteiro e Romualdo Marinho Bezerra. Como voto, o vereador Antônio Henrique. Presidente, antes de dar meu voto, Vossa Excelência esqueceu de promulgar o resultado da votação anterior. Vossa Excelência não promulgou o resultado da votação anterior. Vossa Excelência corrigiu que eu tinha pulado o vereador Aguinaldo, por isso que eu... Mas a emenda de número 1 aprovada por unanimidade.
Voto vereador na emenda aditiva número 1. Voto sim, presidente. Eulália. Voto sim. Ada Ebson. Voto sim, presidente. Aguinaldo. Voto sim, presidente. Eronaldo. Voto sim, presidente. Ilana. Voto sim, presidente. Emenda aditiva número 1 aprovada por unanimidade. Agora, corretamente. Emenda aditiva de número 2. Aqui assinada pela vereadora Ilana, pelo vereador Antônio Henrique e pelo vereador Adaebson Nino. Como voto o vereador Antônio Henrique? Voto sim, presidente. Eulália. Voto sim. Adaebson. Voto sim, presidente. Aguinaldo. Voto sim, presidente. Eronaldo. Voto sim, presidente. Ilana. Voto sim, presidente. Emenda aditiva número 2 aprovada por unanimidade. Temos também o relatório referente ao projeto de lei de número 4, que vem assinado pela vereadora Ilana, pelo vereador Antônio Henrique e pelo vereador Adaebson. Como voto o vereador Antônio Henrique? Voto sim, presidente. Eulália. Voto sim, presidente. Adaebson. Voto sim, presidente. Aguinaldo. Voto sim, presidente. Eronaldo. Voto sim, presidente. Ilana. Voto sim, presidente. Relatório ao projeto de lei número 4 aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 4, assinado e subscrito pelo vereador Adaebson Nino, seu propositor, e pela vereadora Ilana Inácio. Como voto, o vereador Antônio Henrique. Voto sim, presidente. Eulália. Voto sim. Adaebson. Voto sim, presidente. Aguinaldo. Voto sim, presidente. Eronaldo. Voto sim, presidente. Ilana. Voto sim, presidente. Projeto de lei de número 4 aprovado por unanimidade. Exauridos aqui os trabalhos da primeira e segunda expediente, pergunto a Vossa Excelência se alguém tem interesse nas considerações finais. Presidente, eu tenho umas informações para repassar para a população, rapidinho. Com a palavra o vereador líder do governo Adaebson Nino. Eu sou o substituto, só tem eu. Por enquanto, só. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população que nos assiste, trago aqui algumas informações pertinentes ao nosso mandato. E aí tivemos uma semana passada, de muitas atividades parlamentares, né, junto com a população também, e tivemos uma grande vitória, senhor presidente, uma luta nossa pela reposição do piso da quadra recém-inaugurada na Pipa. Uma quadra que foi entregue à população em dezembro do ano passado, no dia 31 de dezembro, e 7 meses depois o piso começou a largar. Então, nós cobramos do secretário de Obras, de Infraestrutura, aliás, do prefeito, que convocasse a empresa que realizou a obra para que ela viesse fazer a reposição do piso, e assim está sendo feita a reposição do piso da quadra de Pipa, um equipamento muito importante para a juventude, né? Os desportistas, está sendo realizado agora. Então, é uma luta do nosso mandato, junto com o prefeito Valdenício e o secretário de Infraestrutura, Ranier, e também do secretário de Esportes, Leandro. Estão fazendo jus a cada um que, junto conosco, se esforçou para que isso acontecesse. Quero também, senhor presidente, informar que durante o final de semana estivemos com a ação na Praia da Pipa, realizando a iluminação teste do Porto da Pipa e da escadaria do pescador. É um equipamento que era muito aguardado pelos pescadores, uma cobrança deles de muito tempo, e nós conseguimos, junto com o prefeito Valdenício e alguns parceiros da iniciativa privada, fazer a iluminação do porto, né, onde ficam as embarcações ali na praia do centro da Pipa, bem como da escadaria dos pescadores, aonde passa todos os pescados, o pessoal trafegam ali com os pescados, então dando maior segurança aos pescadores da Praia da Pipa, que muitas vezes vão para o mar pela madrugada, e ali era realmente um breu, né? Então, graças a Deus, junto com a prefeitura, com a iniciativa privada, conseguimos realizar
Essa é uma importante ação para os pescadores e essa ação tem aprovação de todos. Também vale ressaltar, presidente, a participação nossa no Dia Mundial da Limpeza. Realizamos algumas ações do município, né, junto com alguns voluntários, conseguimos tirar aí dezenas de quilos de lixo que estavam nas nossas praias. A Praia das Minas, principalmente, que é um berçário de tartarugas marinhas, e também na Praia do Centro e em Cibaúma. Então, presidente, são ações do nosso mandato e a população tem que estar sendo informada disso. Essa é uma prerrogativa minha de campanha, de estar mostrando à população o nosso dia a dia como parlamentar, e nós temos feito isso utilizando os canais das redes sociais e aqui também o microfone no plenário, para que a população tenha conhecimento das ações e das atividades do nosso mandato. Quero desejar a todos os tibauenses do Sul uma ótima semana, agradecer mais uma vez aos vereadores, às vereadoras, pela aprovação de nossas proposições, né? Quero agradecer imensamente a parceria de todos os vereadores, tanto de oposição quanto de governo, pela aprovação do PL que regulamenta a categoria de mototáxi. É um ganho muito grande para a categoria, é uma luta deles também de muito tempo, e agora, graças a Deus, né, mantendo aqui a harmonia entre os vereadores, conseguimos um acordo para que a matéria fosse passada da forma mais correta possível e que não tenha nenhuma dificuldade para o Executivo sancionar. Obrigado, presidente, obrigado a todos e tenhamos uma boa semana, se Deus quiser. Pois não, vereador. Alguém mais tem interesse em se pronunciar? Não havendo mais interesse a tratar, declaro encerrada essa sessão e convocando a próxima sessão para a próxima terça-feira, horário regimental. Boa tarde a todos, fiquem com Deus.